Bom dia! Fala galera do terceirão, saudades de vocês. Hoje nós vamos para as aulas 21 e 22. Estou na página 350. Hoje nós falaremos sobre a função quadrática, aplicações. Nós vamos usar a função quadrática para resolver problemas. É muito importante e cai nos principais vestibulares no Enem também, certinho? Então, eu preciso de muita atenção. Essas são as duas últimas aulas do caderno 3. Terminando, nós vamos para o caderno 4. Agora, página 351. Vamos para a parte teórica. Na página 251, nós temos dois itens. Vamos falar sobre eles. O primeiro, modelagem algébrica por meio de uma função quadrática. Como resolver problemas por meio de uma função do segundo grau. No item 2, nós vamos falar do valor mínimo e do valor máximo e mínimo da função quadrática. A função quadrática, a função do segundo grau, desempenha um importante papel na modelagem algébrica de problemas, por representar uma relação em que a variável dependente assume um valor máximo ou um valor mínimo, dependendo da concavidade da parábola dada pelo gráfico da função. Nós já vimos que quando o A é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Também vimos que quando o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Com isso, surgem valores máximos e mínimos, ponto de máximo, ponto de mínimo, que é o que nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho. Ao contrário da função afim, não há elementos textuais do enunciado de um problema que deixem claro que a modelagem será feita através de uma função quadrática. Em vez disso, ela surge naturalmente de contextos que exigem a multiplicação de funções afins, sendo que essas últimas são rapidamente identificáveis no enunciado. Então, tem algumas dicas que eu vou passar para vocês de como resolver esses problemas utilizando a função do segundo grau, certinho? Valor máximo ou mínimo da função quadrática. No caso de uma função quadrática de domínio reais e a lei da função que nós já vimos, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, o gráfico é uma parábola. Nós já sabemos que ela tem esse formato e é uma parábola, cuja concavidade ela depende sempre do valor de quem? Do a. A maior que zero, concavidade voltada para cima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Agora vem uma parte extremamente importante, certo? Sabe-se que se o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima e a função atinge um valor mínimo. Então, aqui nós temos um valor mínimo e o ponto de mínimo. Sempre estarão associados ao vértice da função. Então, concavidade voltada para cima tem ponto de mínimo e ele está no vértice da função, certinho? Já se o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo e a função atinge um valor máximo. Ela tem um ponto de máximo, que fica onde? No vértice da função. Agora, para entender melhor isso, vamos resolver o quê? Exercícios. Vamos para o Em Classe das aulas 21 e 22. O lucro, número 1. O lucro obtido por um distribuidor com a venda de caixas de determinada mercadoria é dada pela expressão o lucro em função de x, em que x denota o número de caixas vendidas. Então, x são as caixas, L o lucro, igual 6/5 de x menos 0,01 sobre 5x ao quadrado menos 0,6x. Essa é a expressão. Quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo?
Prestem atenção comigo. Primeiro, vamos trabalhar a nossa expressão, transformando em uma função do segundo grau na forma A e B, porque aqui ela não tem o termo C, certinho? Então, primeiro passo, eu dividi o 6 por 5. 6 dividido por 5, 1,2x. O resto eu vou repetir, o menos 0,01 sobre 5x ao quadrado e o menos 0,6x. Agora eu vou colocar em ordem, certo? Colocando em ordem, o primeiro termo é o x ao quadrado. Então, eu tenho menos 0,01x ao quadrado sobre 5. Agora, vamos juntar aqui os termos semelhantes. 1,2x menos 0,6x, como é uma subtração, subtrai e conserva o sinal do maior, fica mais 0,6x. Então, nós temos o valor do A e do B da função. O A é menos 0,01 sobre 5. O B é 0,6. Quantas caixas? As caixas são o x, certo? Então, para descobrir quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo, é só encontrar o x do vértice. Como eu sei que é o x? Porque as caixas são o x, está falando no enunciado. Então, no x do vértice, como aqui a concavidade da parábola é voltada para baixo, nós teremos o quê? O maior valor possível para o x. Agora é só encontrar. O lucro máximo é atingido quando você encontra o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos quem é o b? 0,6, 2 vezes o a, que é menos 0,01 sobre 5. Então, resolvendo, em cima fica menos 6, aqui embaixo você multiplica 2 vezes menos 0,01, fica menos 0,02 dividido por 5. São frações. A primeira fração, ela não tem denominador. Você sabe que aqui embaixo você pode acrescentar o 1. Como você resolve? Copia a primeira, a segunda inverte. Por isso, o 5 sobe e o menos 0,02 desce, certo? Como que você resolve agora? O x do vértice fica menos 0,6, que multiplica quem? O 5, que dá menos 3. Embaixo, continua menos 0,02. Menos com menos na divisão fica mais. 3 dividido por 0,02, 150. Alternativa C. Quantas caixas deverá vender para que o lucro seja máximo? 150 caixas. Para descobrir o lucro máximo, é só substituir o x por quem? Por 150. Só que esse exercício ele não pediu o lucro, ele pediu o número de caixas. Então, o número de caixas é o x e é o x do vértice, certinho? Agora, nós vamos para a questão número 2. A questão número 2 é do Enem. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura do interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão tempo em função de a temperatura, né? A temperatura em função de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia, o T é a temperatura, o H são as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, eu tenho o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. Então, nós vamos pensar no vértice dessa função do segundo grau, da parábola dessa função. Como o A é negativo, você sabe que a concavidade é voltada para baixo. Como a concavidade é voltada para baixo, nós temos o número de bactérias o maior possível e a temperatura máxima. Nós temos o ponto de máximo. Vamos lá, continuando aqui.
E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. A temperatura menor que zero é muito baixa. A temperatura 0 menor ou igual a T, menor ou igual a 17 é baixa. A temperatura 17 menor que T, menor que 30, média. Temperatura aqui, 30, menor ou igual a T, menor ou igual a 43, é alta. E a temperatura maior que 43 é muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, o H é o maior número possível de bactérias. A temperatura T no interior da estufa está classificada como? Então, nós temos que encontrar o H, que é o X do vértice, depois encontrar a temperatura, substituir esse valor na função e encontrar a temperatura. Vamos lá. Nós temos aqui a função, nosso B é 22, nosso A é menos 1. O x do vértice, menos b sobre 2a. O x do vértice, menos 22, que é o b, troca o sinal, 2 vezes o a, que é menos 1. Eu fico com o x do vértice sendo menos 22, dividido por menos 2. O x do vértice fica 11. Sinais iguais fica positivo. Então, o número de bactérias é o maior possível após 11 às 11 horas do dia, né? O H representa as horas do dia. Para descobrir a temperatura às 11 horas, nós vamos fazer o T de 11, ou seja, substituir o H por 11 para encontrar a temperatura, porque o exercício aqui pediu a temperatura, certo? Então, substituindo menos, quem é o H? 11 ao quadrado, mais 22 vezes o H. Quem é o H? 11 menos 85. Então, menos 11 ao quadrado, como não tem parênteses, continua negativo, menos 121. Mais 22 vezes 11 é 242, menos 85. Então, eu tenho 242 menos 121, que fica 121, menos 85. A temperatura máxima é 36 graus Celsius. Agora, vamos à tabela. 36 graus Celsius está nesse intervalo. 30 maior ou igual a T, 30 menor ou igual a T, menor ou igual a 43. Então, o 36 está nesse intervalo. Nesse intervalo, a temperatura é o quê? É alta. Alternativa D. Certinho? Agora, o que eu quero? Eu quero que vocês tentem resolver os exercícios da página 252, número 3 e número 4. Para a próxima aula, eu volto com a explicação dessas duas atividades, ok? Estou com saudades, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!